E aí, meus queridos, vamos dar sequência aqui agora com o rapaz que é a referência aí de IA. E ele vai trazer para nós uma série de situações do GPTinho que todo mundo conhece e as pessoas que nem eu que usam completamente errado. Bem-vindo, seu Michael. Boa tarde, Obrigado, gurizinho. Tudo obrigado. tranquilo? Buenas, tudo bom? Pronto. A ideia aqui é tirar um pouco do peso do chat GPT, desmistificar a questão de o que é um prompt, o que não é um prompt, como pedir as coisas para ele, para que tenha uma resposta minimamente razoável, para não ficar aquela coisa tipo, eu pergunto as coisas, mas ele me traz umas respostas muito aleatórias, muito nada a ver com o que eu questionei, enfim. É trazer esse mundo para fazer ele trazer as respostas que se espera. Então, Sim. e desmistificar aquela coisa de que, nossa, para construir um prompt, que é o comando, né, tem que ter uma engenharia, uma inteligência, tem que ter sei lá, um troço muito gigante. Às vezes tudo é complexo, não é. Então, é desmistificar isso. E depois, que trazer isso é mostrar como fazer o chat GPT trabalhar pela pessoa, né? Não é só perguntar coisas para ele, mas sim fazer ele trabalhar de uma forma inteligente. Boa. Pô, manda ver então, que a gente quer Bora lá? conteúdo. Então vamos, eu vou compartilhar aqui, então fazer um pouquinho de tela. Aqui vai ser um sistema meio aula. Só me fala se apareceu aí a Sim, tela. sim. Tá mostrando aí, show de bola então. Então, comandando, né, o chat GPT, configurando projetos e instruções para facilitar o dia a dia das empresas. Esse é o objetivo. Então, nós vamos sair aqui de um bate-papo com a inteligência artificial para a delegação real, um negócio, né? Então, um uso fraco do chat GPT hoje, de inteligências artificiais, é pedir ideias soltas, repetir contexto toda hora, não tem por que fazer isso, receber respostas genéricas, né? Se eu peço algo genérico, eu vou ter um retorno genérico e continuar fazendo o operacional na mão. E um uso estratégico para IA é configurar instruções permanentes, criar projetos por função, entregar dados brutos e cobrar uma saída pronta. Então, eu estruturar ela para que eu peça alguma coisa simples e eu tenha um resultado bom com isso e economizar horas sem aumentar o custo fixo do negócio. Então, vamos fazer um alinhamento inicial aqui, que é a configuração do chat GPT ou de qualquer IA que se use. Com essa configuração aqui já se economiza bastante tempo e já se tem um tipo de resposta muito satisfatória da ferramenta, tá? Então, o chat GPT não adivinha quem tu é. Ele não vai adivinhar qual é o teu negócio, o tom de voz que tu usa e como tu quer receber as respostas, né? E com isso, tu tem sempre texto genérico, explicações longas demais, formatos que não servem. Então, tu vai virar sempre um retrabalho dessa IA. Instruções personalizadas aqui resolvem 80% desse ruído. Então, quem tu é, como é o tom de respostas e de linguagem e como que é a entrega dessas respostas, tá? Exemplo que pode ser preenchido aqui sobre você e como ela deve responder. Eu vou mostrar aqui dentro do chat GPT como preencher essas configurações básicas, tá? E eu estou usando aqui o ChatGPT, o gratuito, para mostrar que não precisa ser o pago, tá? Pode ser o gratuito. Então, eu venho aqui, mas eu uso o Cloud, eu uso o Gemini, eu uso outra ferramenta. Todas elas vão ter essa parte de personalização, é só buscar dentro delas, tá? Vou mostrar aqui a título de exemplo. Então, eu vim aqui embaixo, onde está o meu nome, vou vir em personalização. E aqui dentro é que vai se fazer toda essa função aí. Então, o que eu começo a colocar aqui? Qual é o tom que eu quero? Acolhedor. É mais acolhedor, menos acolhedor, ou é o padrão? Entusiasmado, listas e cabeçalhos, emoji. Aqui eu vou direcionando como eu quero essas respostas. Instruções personalizadas. E aqui é que está o detalhe do negócio. Deixa eu até aumentar para aparecer melhor na tela aqui. Então, o que eu coloquei aqui, tá? Eu configurei bem meia boca, mas aqui, ó, Sim. adote uma perspectiva visionária, diga na lata, nada de floreios. Então, para não ficar naquela função de, nossa, você está com um pensamento totalmente certo sobre alguma coisa. Não, ele já vai ser muito direto nas respostas. Né? Use um humor rápido e sagaz quando apropriado. Nunca use travessão. Então, aqui eu já pedi para ele não usar travessão. Cadê? Me perdi aqui.
Já pedi para ele não usar travessão. Então, o ChatGPT comigo, ele não usa que ele saia daquele travessão em todos os textos, porque eu já pedi aqui no início. Seja direto, sempre didático, use elementos de bullet points, que são as listas, né, com os ícones aqui, né, os emojis aqui de check ou de seta. Então, fui dando algumas instruções para ele responder. O sobre você, apelido, bota aqui como quer que ele te chame, então ele vai te chamar por isso. Ocupação, aqui vai colocar o que tu faz sobre a tua empresa e tudo mais, para ele ter essas informações, e mais sobre você. Então aqui vai colocando todas as informações sobre a pessoa para ele ir trazendo essas informações. Então no momento que eu ativo essas configurações aqui, ele já vai ter fontes, já vai ter detalhes para se comunicar contigo. É a mesma coisa que ensinar para alguém. Chego para alguém e falo, eu quero que a tua conversa comigo seja nestes termos. Eu faço isso, 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 eu sou assim, eu preciso que a conversa seja desta forma. Sobre memória aqui, então, ou eu deixo ou não ativado, para que ele sempre use os chats para ir colhendo informações e usando isso como memória, para ir conversando comigo. E eu fazendo isso aqui, eu já tenho uma excelente parte pronta, tá? Então, eu já tenho a minha memória pronta aqui. Isso aqui é tudo reaproveitável, tá? Essa configuração que eu faço aqui, ele sempre vai usar ela, eu faço uma vez só, depois eu vou usar os chats Ele é todos padrão para todas as conversas. para todas as conversas. Então, faço uma vez só e está configurado. Então, primeiro ponto, para ter respostas minimamente satisfatórias, configuração do ChatGPT, configuração básica. Isso, e o ChatGPT usando como exemplo, né? Novamente, a gente pode usar Cloud, pode usar outras que forem, que vai ter esse mesmo tipo de personalização. Agora nós vamos para a comunicação coerente, e sem contexto, aí ela só vai chutar com uma confiança tremenda. Ela tem uma base de dados gigantesca que ela consulta e devolve a resposta em milissegundos. Então, eu preciso dar contexto para a IA para que ela trabalhe. Tia, imagina que chega para uma pessoa e fala para essa pessoa assim: que cor eu pinto meu quarto? A pessoa vai te dar uma resposta conforme O que o agrada a mapa ela. dela, conforme ela acha, né, com o ponto de vista dela. Então, vai te dar uma resposta aleatória, genérica e nada útil. Agora, se eu dou um briefing para essa pessoa aí, né, meu quarto é pequeno, pega sol à tarde, tem móveis amadeirados, eu quero uma sensação de amplitude e elegância. Eu já dei informações para essa pessoa te responder. Essa pessoa pode ser um designer de interiores, pode ser arquiteto, pode ser a pessoa mais renomada no assunto. Mas no momento que eu der informações para ela, ela vai conseguir dar um retorno mais satisfatório sobre isso. Tá? Então, para isso, a gente usa um método aqui, que é o PCTF, que é um prompt básico que vai funcionar. Então, eu vou definir a persona. Qual é o papel da IA? O contexto, que é o cenário, negócio, limitações, objetivos, a tarefa, o que precisa ser feito, de forma clara sempre, e o formato. Como essa resposta deve ser retornada? Como é que eu quero essa resposta? Então, um modelo simples aqui, tá? Persona, sou consultor de operação, o contexto, sou dono de uma pequena empresa e estou sobrecarregado com tarefas repetitivas. A tarefa, organize esse processo e proponha um fluxo melhor. Formato, responda em tópicos, com checklist e texto final pronto para copiar. É simples, não precisa de grandes coisas. Usei esses 4 pontos só. Então, não tem mistério, eu dei uma estrutura e com isso aqui eu começo a ter repetição. E com isso, pegando o mesmo gancho de que cor eu pinto o meu quarto, eu já preparei aqui, deixei pronto. Eu fiz simples aqui, ó. Fiz a pergunta básica, tá? Que cor eu pinto o meu quarto? Ele me jogou várias informações. Atenção para isso aqui. Eu nem sabia que existia essa cor aqui, tá? Esse grade Caraca, aqui. Grege. Ele me deu várias informações. Depende, mais defeito e tal, tal, tal. Então ele foi viajando, foi me dando uma resposta linda, mas viajante. Ele foi me dando várias coisas aqui. A sugestão dele, o tal do Grage, claro aqui. Eu usei um prompt básico dentro dessa estrutura. Ó, papel, atue como um arquiteto e designer de interiores, tal, tal, tal. Dei todo o contexto para ele do que era o quarto. Se anexa, se eu tivesse, eu ia anexar fotos. Eu deixei em azul aqui porque o resultado não tem, como não tinha fotos, eu não anexei, Sim. tá?
Tarefas, analise a foto, quando tem, né? Daí eu mandar fotos do quarto, as informações acima, tal. E o formato de resposta, me entregue 3 opções de cores, código hexadecimal, que é o código exato da cor, que independente de onde eu for pedir, vai ser exatamente a cor. Então, um código de cada cor e o nome comercial. E uma justificativa de cada opção, explicando por que ela funciona por meio espaço. Então, lembra que aqui eu tive várias respostas aleatórias e ele me deu essa sugestão aqui do tal do grade claro. Com um prompt estruturado, só tirando a parte da imagem que eu não mandei só o texto, então eu já tenho uma coisa bem mais estruturada. Ó. Com esse conjunto de informações, eu evitaria totalmente brancos quentes, beges e o tal do grade, porque eu dei a informação para ele do que eu queria, e aqui ele excluiu totalmente. Então, ele me deu essa primeira opção aqui. Ó, uma atenção aqui, ó. O que eu falei aqui nos contextos? Eu dei posição solar, móveis atuais, eu mandei aqui guarda-roupa em MDF, amadeirado, escuro, cama box e tal. E ele foi me dando justamente ó, tons amadeirados, cama box, ele foi meio que desenhando alguma coisa porque eu não mandei. Ó, e olha os formatos que ele me deu de saída. O que eu pedi aqui? As 3 opções, código e nome comercial e a justificativa. Então, tem a opção 1, a cor, código, nome comercial e aqui a justificativa, porque funciona. Opção 2, mesma coisa. Olha o padrão que ele me deu de respostas. Sempre a mesma coisa. Então, ele me deu cor, código, a referência aproximada, que são os nomes comerciais, e o porquê que funciona. E a opção 3, eu pedi 3 opções, a mesma situação, que o mesmo padrão. E ainda ele deu uma classificação de primeiro, segundo, terceiro lugar, e um detalhe que faz diferença, ainda me traz algumas situações, né? E se estivesse projetando o quarto, ele escolheria, o porquê que ele escolheria. Então, dei um contexto simples, dividido nas 4 situações aqui, de papel ou persona, quem eu quero que ele assuma, dei um contexto, alguns detalhes ali sobre o ambiente, nesse caso do quarto, a tarefa, o que eu esperava que ele fizesse, analisasse a foto e as informações acima, para poder me dar algum tipo de informação. E o formato de resposta, que foi exatamente o que ele trouxe aqui, para diminuir, para ter uma amplitude maior. Então, ele me deu uma resposta dentro do que eu esperava de fato. Percebe o quão simples foi para eu sair de algo aleatório, ele me deu inclusive uma sugestão aqui, que num outro com contexto, ele excluiu totalmente aquela outra sugestão. Porque, cara, não é isso que está esperando uma outra coisa. Então, é um contexto simples e básico aqui dentro. Então, é extremamente simples, tá? Para usar esta, deixa eu até voltar aqui, para usar esse framework aqui, persona, contexto, tarefa e formato. Ponto. Isso aqui já vai, fazendo configuração e usando esse framework aqui de 4 etapas, vai ter respostas padronizadas. Tá, mas o ChatGPT ou as IAs, eu vou ficar só trocando ideia com elas, conversando? Não. Agora vamos começar a usar elas para trabalhar para a gente, porque aqui ela deixa de ser uma conselheira só e vai virar um braço da operação. E a gente começa a virar a chave, porque pedir ideia, ela é útil, obviamente, mas ela limita, não resolve muita coisa do dia a dia, ele ajuda bastante, dá velocidade, mas tem uma limitação. Então, temos que pedir para que ela processe algumas coisas. Então, eu vou entregar dados para ela, peço para ela processar e me dar lógica de negócio. E entregar informações sobre vendas, informações sobre produtos, eu posso passar informações de vendas de produtos, entender qual produto me deixa uma melhor margem de lucro, estudar como eu posso dar desconto, até que limite eu posso dar desconto no produto, trabalhar campanhas de venda em cima de determinado produto, e muitas vezes a pessoa vende em volume um determinado produto, mas aquele produto não é o mais lucrativo. E eu posso focar energia em outro produto que seja mais lucrativo para o meu negócio. Eu vou receber pronto uma análise organizada e próximos passos disso. Então, um exemplo, um auditor de vendas aqui, tá? Eu posso jogar para o WhatsApp, dentro daquela estrutura de prompt, um histórico de conversas
que eu perdi uma venda ali no WhatsApp. Eu jogo um histórico dessa conversa, um contexto de oferta do lead, passo ali, né, o contexto, qual é o contexto de oferta para aquele lead ali, para aquela pessoa, e como objetivo dessa conversa eu tenho descobrir por que eu não fechei aquela venda, qual o detalhe que fez não fechar aquela venda ali. E a saída disso, a minha resposta vai ser algo como objeções não respondidas, falhas de condução comercial, e com isso eu vou ter uma nova abordagem, ou para tentar recuperar aquela venda, ou para abordar em novas vendas. É o aprender com um erro. Então, Sim. não vou só pedir, me dê ideias de vendas, eu vou ter um diagnóstico com correções aqui. Documentação rápida, eu vou passar para treinar, como se fosse treinar uma equipe, né? Então, vou treinar o ChatGPT para me dar uma entrada bruta, processamento e uma saída pronta disso, tá? E para isso, eu posso ter uma escala. Que a escala é, eu vou construir um agente que já me faça isso de uma forma mais automática, para que eu não precise toda hora estar digitando as mesmas coisas, porque emburrecer é um trabalho que eu Sim. posso automatizar. Então, eu vou trabalhar com memória, com instruções e com ação aqui dentro. Então, eu vou definir uma função, alimentar a base, eu vou travar um padrão aqui, eu vou rodar um input bruto, né? Eu inserir dados brutos, como o resumo da conversa ali, por exemplo, né? Copiar a conversa, colar lá dentro e falar onde é que eu errei aqui que eu perdi essa venda. E ele já vai trazer isso tendo todas as outras características. Então, esse fluxo vai acontecer nessa linha, que é o input, né, inserir dados, dar o contexto, execução. GPT, bem simples. Ó, eu tenho aqui projetos. Dentro dos projetos, deixa eu excluir esse aqui, que eu vou construir um do zero aqui, que é super rápido. Então, vim aqui em projetos, eu vou vir em novo, vou botar um nome desse projeto aqui, e aqui em memória, eu seleciono se eu quero uma memória padrão, que é do sistema inteiro, ou só deste projeto. Então, aqui eu quero só desse projeto. Beleza, eu vou criar um projeto aqui do zero. Ele já está criado. Agora, vamos dar a inteligência para ele. Primeira coisa, venho aqui em cima, vou aumentar a tela aqui um pouquinho. Nesses três pontinhos, eu vou configurar o meu projeto. Aí aqui, eu vou dar o prompt para ele naquela estrutura de persona. Quem tu é um agente de vendas, um auditor, blá, 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 dentro daquela situação toda, tá? Só botar aqui esse prompt, tá? Fechou a janela. Eu vou vir aqui no final. Não, nem precisa fazer, só colocar aqui as informações nele, depois não precisa, como a memória eu já selecionei, só vem aqui e salvo. Salvei, beleza. Tá, mas eu quero trabalhar com um agente de vendas que ele tem acesso aos meus produtos, que ele tem acesso a uma lista de preços, que ele tem acesso a documentos. Beleza, como é Sim. que eu faço? Fontes. Tem fontes, eu adiciono fontes. Eu posso carregar arquivos, eu tenho planilha, eu tenho PDF, eu tenho manual de instrução de alguma coisa, eu carrego aqui. Entrada de texto, eu venho aqui, eu digito um texto que eu tenho para digitar, eu posso adicionar do Google Drive, tem planilha, tem o Docs, tem o PDF no Google Drive, coloco aqui, e do Slack, quem usa o Slack, que é uma ferramenta de produtividade, vem aqui também. Então aqui eu começo a dar a base de conhecimento e a inteligência para esse agente. Eu quero um agente que eu vou trabalhar com o meu estoque. Adiciono aqui, seja de planilha do Google, seja por texto, seja por PDF, com imagens, vou subir aqui o que eu quiser. Então, aqui eu construo um agente, que é o cara que vai me dar inteligência, e depois eu só venho com os dados, jogo aqui, começo a conversar com ele por aqui, e ele vai me dar respostas. E eu vou ter todas as conversas listadas aqui dentro, aqui abaixo depois. E eu construo não tenho só uma conversa. Então, aqui, né, é um momento em que a IA deixa de ser uma ferramenta de consulta, ela começa a virar uma camada operacional do meu negócio. E a IA não vai tomar o teu lugar, para quem está ao vivo ou quem está assistindo a gravação aí, não vai tomar o teu lugar, mas pontas, essas situações pequenas, com certeza já vai sair na frente de muita gente. E batemos o tempo certinho.
Olha, batemos tempo certinho. Eu tava dando mensagem já pra pessoal, vou atrasar 5 minutos. Vou atrasar 5 minutos. Que isso, deu certinho. Caraca, meu. Cara, o cara é uma máquina, rapaz. E qualquer coisa, só vai no meu Instagram lá, o professor Michael Santos, me manda mensagem, a gente troca uma ideia. Cara, eu tô até apagando aqui as mensagens que eu enviei, pessoal. Que isso, deu tranquilo, viu? Eu falei, ia ser mão na massa, foi bem batido, e se perdeu aqui, volta e assiste a gravação, porque espero ter sido bem didático, bem direto ao ponto e ter ajudado bastante com isso, mas realmente ajuda bastante. E se tiver alguma pergunta, manda aí. Na pergunta a gente sempre tem, porque assim, a minha. Até aproveitar, como eu pedi pro pessoal chegar mais tarde, vai chegar mais tarde mesmo. Tá tudo certo. A questão que mais eu vejo dificuldade é justamente montar aquele cenário. Sabe? Mentalizar e materializar o que tu quer. Uhum. Aquilo ali pra mim é a grande dificuldade. E eu nem imaginava que a questão da configuração, nem sabia que existia aquilo. E olha que Sim, eu abro a IA todo configuração já dia. mata. A configuração ali inicial já mata uma boa parte, porque ali eu já consigo dar contexto, ali eu consigo treinar a ferramenta sobre como ela vai me responder, sobre quem eu sou, sobre o que é o meu negócio. Ela já vai ter essa base pronta ali, ela já não vai sair do aleatório total, do zero total, tentando adivinhar um monte de coisa. Ela já tem um ponto de partida. E partindo disso, construindo esse prompt, esse comando naqueles 4 pontos ali, que não precisa, como eu disse, não precisa ser algo, porque tem muita gente que agora se determinam engenheiros de prompt. Cara, não, é alguém que sabe a estrutura e sabe, né, delegar algo que seja bem definido para IA. E Sim. uma outra coisa, se tiver essa estrutura, tiver com dificuldade de gerar um prompt, usa a IA para gerar um prompt. Fala, eu quero um prompt nessa estrutura que me ajude a tal coisa. Ela vai estruturar esse prompt também dentro dessa estrutura. Usa a IA para usar a IA. Dá É, para isso fazer é uma coisa que isso às vezes eu também. faço quando eu quero gerar alguma imagem, eu peço pra uma, ó, eu quero mais ou menos isso aqui, me ajuda a fazer um prompt pra isso, aí eu levo lá pra outra. Uhum, exatamente, exatamente. Então, não tem muito mistério, não tem essa grande coisa, nossa, vou usar. Vai ali e conversa, não tem erro. Né? E é interessante isso, porque são aquelas coisas simples que a pessoa não pensa. Porque não se liga, ou por desconhecimento, ou porque não Exato. acredita, porque a IA ela já sabe. A IA ela é IA. Não, é inteligência artificial. Ela vai devolver o que ela receber de, de entrada. É o que ela vai dar de saída. Se entrou lixo, ela vai devolver lixo. Então, Sim. mas ela é burra, ela não sabe responder. Mas qual foi a pergunta que foi feita? Qual foi o comando inicial? Qual foi o contexto dado para ela? Cara, pode ser o melhor profissional em qualquer coisa no mundo, mas se eu não der um contexto, vamos pegar um item aleatório aqui que vai servir para todo mundo, talvez, mas eu posso ter o melhor advogado do mundo para me defender sobre um crime. Mas se eu omitir detalhes dele, ele não vai ter como me defender. Aí vai vir lá o pessoal que está contra mim e vai falar coisas, daí meu advogado, putz, mas aí tu me quebra, não, porque tu não me falou isso aí. Eu vou dizer, pois é, que eu não quis falar. Aí não tem como, não tem como. É a mesma coisa, aí, salvo os contextos ali, mas se eu der um contexto ruim para ela, se eu não der detalhes sobre algo, ela não vai conseguir me responder. Nem a falta. Ela não vai adivinhar, ela vai dar coisas aleatórias. Pode ser que nessas aleatoriedades venha algo que preste. Dificilmente vem. É a IA, nós vamos começar a brigar menos, tá? Pode deixar. Que papo que eu tinha cada Viu? arranca-rabo com essa IA que não faz ideia. Começa a dar contexto e configura certinho. Vai diminuir essas É, brigas aí. a Vamos droga, agora tu começar a vai se ter que amar pedir mais. desculpa pra ela, que merda. Ah, porque eu já xinguei de tudo quanto que a gente pode imaginar. Tadinhas, fiquei com pena delas agora. Muito Quem nunca bacana, ela vai compreender. muito bacana. E gurizinho, se quiser fazer um pitch aí, fica à vontade. Só deixar o meu contato.
né, o @soumarconsantos. Então, quem na descrição aqui do vídeo ficou também o link no Instagram. Então, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser chamar para uma consultoria para empresas, para negócio, enfim, só chamar, não só de IA, mas o meu foco, ele é um IA e automação, mas vem muito de processos também internos de empresa, transformar processos de forma com que otimize o trabalho das empresas, dos negócios, através de automação e IA. Então, é fazer o humano trabalhar onde o humano precisa trabalhar e devolver horas de trabalho para as pessoas usando esses processos. Então, chama lá, a gente troca uma ideia, conhece o negócio, a gente faz um diagnóstico para poder focar e fazer reduzir 20, 30, 40 horas por mês de trabalho, e dá para fazer isso tranquilo. Que é uma baita diferença. Já fiz isso aí que dá. Muito bem, gurizinho. Gratidão aí pela sua participação. Agradeço. É nóis, meu querido. Aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gurizinho. Tchau. Hoje, um dos maiores patrimônios de qualquer empresa são os seus dados, mas muitas organizações ainda tratam esse ativo sem a proteção e a governança necessárias. Na Somaxi, ajudamos empresas a transformar a LGPD em uma estratégia de negócio, reduzindo riscos, fortalecendo a confiança e criando vantagem competitiva. Existem coisas que não têm preço. Sua saúde, sua família, seu patrimônio e seus sonhos. Por isso, conte com quem entende de proteção. A Polaquini Corretora de Seguros oferece soluções completas em planos de saúde, seguro de vida, previdência privada e seguros para veículos, residências e empresas. Polaquini Corretora de Seguros. Tranquilidade e segurança para viver o que realmente importa. Você já parou para pensar que a decisão que você está adiando hoje pode estar custando o crescimento da sua carreira ou da sua empresa? Crescer não é sorte, é estratégia. Por isso que existe a Madu RH, consultoria em RH estratégico e mentoria de carreira, para empresas contratarem com mais assertividade e desenvolverem lideranças, e para profissionais conquistarem clareza e direção na carreira. Eu sou a Thaís Rodrigues, CEO da Madu RH. Clique no link da descrição e me dê o primeiro passo. Você usa óculos e quer algo diferente do que encontra por aí? A Óptica Márcia Reis tem armações modernas, elegantes e atuais, escolhida para mulheres que sabem quem são e não abrem mão de estilo. Aqui você encontra atendimento técnico especializado, visita em domicílio e mais de 7 anos cuidando do olhar de mulheres em Porto Alegre. Somos da consultoria empresarial GF. Nosso propósito é oferecer soluções estratégicas e personalizadas nas áreas tributária, empresarial, holding, compliance trabalhista, contratos, registro de marca e agronegócio, sempre com foco em proteção patrimonial, organização e crescimento sólido. No direito tributário, é muito importante um planejamento tributário, recuperação de créditos e estruturação empresarial para a empresa crescer com segurança jurídica e organização. Se o seu negócio não escala, o gargalo pode ser você. O Destrave é uma imersão de um dia para empreendedores e empresários que cansaram de apagar incêndios. Pela manhã, eliminaremos suas travas internas e à tarde, entregaremos estratégias práticas de gestão, vendas e marketing. Pare de se preparar e venha de vez assumir o comando. Na descrição um link com mais informações sobre esta imersão da família Tia Hub. O Tia Hub é uma infraestrutura criada para conectar empreendedores de todos os nichos e prateleiras. Inovação, para nós, não é uma palavra bonita. É uma arquitetura que sustenta o crescimento individual e coletivo. Aqui, você entra em um sistema coordenado, ganhando e ampliando visibilidade
parceiros estratégicos e empreendedores alinhados para ampliar possibilidades reais de sucesso, gerando crescimento sustentável. Conheça o nosso site ou o nosso Instagram para ter mais ciência, todo o nosso conceito aplicado no crescimento de empreendedores de todos os nichos.